Hoje, a nossa reflexão está baseada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha, agora sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Deus, que a tua palavra, que é uma mensagem, ela encontre no nosso coração e mente o espaço necessário para que o nosso interior permita que essa mensagem se acomode, se adeque e produza um bom fruto de vida, de existência para cada um de nós. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O ponto aqui nosso, grande proposta ao ver esse texto, é a própria palavra, está na própria fala de Jesus Cristo, que convida pessoas a fazer parte de um reino que não encontra nenhum feedback positivo nesse nível de vida e de existência que nós vivemos. E nós vamos olhar isso em 3 momentos nesse texto. Primeiro, descrevendo o cenário, o ambiente de Jesus Cristo aqui, quando ele proferiu essa palavra. Depois nós vamos olhar para o texto especificamente e não fazer uma análise, mas procurar compreender o que é que ele está dizendo para nós. E encerramos, então, tentando atualizar o que esse texto diz para nós na realidade em que vivemos hoje, em nossa vida, em nossa história e na circunstância em que vivemos. Os discípulos, começando pelo ambiente, o cenário dessa narrativa, e os curiosos estavam percorrendo já um caminho com Jesus, um caminho que levava-os para Jerusalém. Seria a última cidade que Jesus visitaria antes da sua morte. E nesse trajeto, eles se deparam com várias lições através de ensino que Jesus vai passando para eles, e o propósito desse ensino de Jesus era preparar esses homens e mulheres que com ele caminhavam para o grande desafio, o desafio de compreender a demanda do reino que ele proclamava e que ele representava e do qual ele era a essência, mas mais do que isso, não somente a compreensão, como é que aqueles que aderem a esse reino deveriam também viver, como é que a vida deveria seguir a partir dessa compreensão de estar no reino de Deus. E os discípulos se deparam com várias lições ao longo desse caminhar rumo a Jerusalém. Jesus, em cada momento, tinha algo novo para trazer para eles, desafiando-os a compreender que saber sobre esse reino traz a nós também uma responsabilidade de viver segundo os padrões desse reino. Então, esse texto que nós lemos, ele junta um dito de Jesus sobre a fé e também uma parábola que convida à humildade. Então, veja que coisa interessante nesse texto. Nós temos um dito, uma fala de Jesus sobre a fé e uma parábola, uma história que convida os seus discípulos a um caminho de humildade e simplicidade. Nas etapas anteriores que Jesus percorreu até esse ponto aqui, ele tinha avisado os discípulos da grande dificuldade que é percorrer, viver segundo
o padrão desse caminho do reino de Deus. Ele disse para eles que entrar no reino de Deus é entrar pela porta estreita, aquela imagem que a gente tem de quadros que a gente já viu aí expostos, né? O caminho de Jesus, sempre o caminho para Deus, sempre é pequenininho, ele é estreito, ele é dificultoso, e o outro caminho que o quadro apresentava era o caminho largo, que apresenta tantas possibilidades de prazer para o ser humano, né? E Jesus convida-os à humildade, porque o convite para o reino é passar pela porta estreita. E Jesus não só os convida, como os avisa também que quem entra nesse reino, quem quer viver nesse reino, é convidado a amar esse reino, a viver em função desse reino, mais do que os seus próprios interesses circunscritos àquilo que todo homem, que todo ser humano comum quer viver. Ele disse, nós temos que sair desse padrão de achar que a vida é viver, preocupar-se com trabalhar para ter, e à medida que a gente tem, a gente consegue as coisas que a gente deseja e esperar a vida, os filhos crescerem, virem os netos e então morrer. Jesus falou, não, o reino de Deus é muito mais do que esse tipo de vida, que é muito, muito prático do ser humano médio da nossa vida. E Jesus, então, diz que uma das coisas importantes, ele já tinha dito anteriormente, era o perdão como uma atitude permanente no caminho desse reino. Como ele dissesse assim, olha, uma das coisas que o reino de Deus modifica na nossa vida, sobretudo quando nós temos conflito com as pessoas, é que nós tenhamos um coração propenso, dedicado ao perdão. Então, nesse momento específico, agora, depois de falar sobre todas essas coisas, quando Jesus falou sobre o reino, os discípulos estão preocupados. Depois de tudo que Jesus falou, eles estão preocupados com a exigência, o padrão e a demanda do reino. Por isso, eles chegam para Jesus e pedem mais fé. Eles viram que não é fácil, é complicado. E ele disse, nós precisamos crer mais e dar para a gente o que a gente precisa para continuar acreditando. Quanto ao dito, então, sobre a fé que nós temos nesse texto, que ocupa essa primeira parte do Evangelho que hoje nos é proposto, ele aparece numa forma um pouco diferente, nós não vamos ler, de Mateus capítulo 17, verso 20. Um dito análogo também se lê em Marcos, se lê lá em outro texto de Mateus, que fala da própria figueira seca. No estado atual desse texto que nós estamos vendo, é muito difícil definir o contexto original desse dito de Jesus e o seu enquadramento e também o seu significado. Aqui, entretanto, nesse texto específico, ele serve a Lucas, que escreveu essa narrativa, para manifestar a preocupação dos discípulos com a dificuldade em percorrer esse caminho do reino de Deus. Então, esse é o cenário. Os discípulos estão com dificuldade de dar continuidade ao projeto de estar com Deus e andar com Deus. Olhando para esse texto, esse ambiente, esse cenário, qual é a mensagem que nós temos nessa narrativa? Em primeiro, a primeira parte do nosso texto, ela é constituída por um dito sobre a fé, os versículos 5 e 6. Depois das exigências que Cristo tinha apresentado aos seus discípulos, quanto ao caminho que os discípulos devem percorrer para alcançar e para viver esse reino, a resposta lógica dele só podia ser essa: aumenta-nos a fé. É muita coisa para nós. O que é que a fé tem a ver com a exigência do reino? O Novo Testamento, de forma geral, e nos sinóticos, nos 4 evangelhos, nos 3 evangelhos particulares e João, a fé não é primordialmente a adesão a dogmas, a ritos, ou a um conjunto de verdades organizadas, abstratas, filosóficas,
sobre Deus. Pelo contrário, a fé é primordialmente adesão a Jesus. Entrega a Cristo, doação de si mesmo, doação da sua vontade, doação do seu jeito de querer andar ao que Cristo é, ao que Cristo ensina. É um conjunto de atitudes da nossa vida, dizendo, eu quero fazer parte da tua mensagem, da tua proposta, do teu projeto, do teu reino. No entanto, os discípulos, ao mesmo tempo que queriam isso, têm a consciência de que essa adesão não é um caminho cômodo, fácil para se viver, porque ele supõe um compromisso radical. A vitória, por exemplo, né, a superação, ela sempre acontece pela fragilidade. Quem é o ser humano que gosta de pensar que a fragilidade é um caminho de transformação de vida? A coragem, é preciso ter nesse caminho, a coragem de abandonar o comodismo, aquela vida onde a gente se adequa, onde a gente se sente bem, onde nós não queremos ser importunados, a gente quer viver do nosso jeito, isso tudo é acomodar-se, e também a coragem de abandonar esse sentido de que a gente gostaria que todas as coisas da vida, inclusive as pessoas, girassem em torno de nós, do que a gente quer, da nossa agenda, da nossa vontade. Eles sabiam também que andar no reino era seguir um caminho de exigência de uma nova ética. Uma ética que ela me dá a responsabilidade de olhar para a minha vida, mas olhar para a responsabilidade que eu tenho na relação com os outros, nunca mais sozinho. Nunca olhando mais a vida somente a partir de mim, que eu sou o centro da vida. Olhar a vida a partir de uma percepção dos outros, de uma realidade muito maior do que a que eu vivo. Então, pedir a Jesus que aumente a fé significa pedir a Cristo que aumente a coragem, a disposição de continuar fazendo uma opção pelos valores, pelo reino de Deus, apesar de saberem quais são as demandas desse reino de Deus. Aumentar a fé, ela resulta de um desejo de dizer, nós, apesar de sabermos essas demandas, nós escolhemos viver essa nova vida, não estar mais sob o poder e a força do reino que os homens constroem, a cultura, a história, mas nós queremos estar aderidos ao princípio do reino de Deus, que fala sobre uma nova ética, sobre integridade, fala sobre amor a todos, a responsabilidade que temos sobre o outro, e fala sobretudo de Jesus, porque ele incorporou na sua vida tudo aquilo que significava o reino de Deus. Significava ainda, por fim, que fosse dado a eles a capacidade de fazerem a decisão para andarem no caminho do reino de Deus incondicionalmente, à proposta da própria vida de Jesus. Era dizer, nós queremos seguir a vida assim como nós estamos aprendendo com Jesus. Então, Jesus aproveita, na sequência desse pedido, para recordar aos discípulos o resultado da fé. Essa fé que eles estão pedindo. Ou seja, nós queremos força para poder entregar a nossa vida ainda mais para os valores desse reino. Então, a imagem utilizada aqui para Jesus é a ordem da amoreira, que dado à amoreira, para se arrancar da terra e plantar-se num outro lugar próximo do mar. Então, esse simbolismo, essa metáfora, mostra que com a fé também que os discípulos estão pedindo e o que Jesus está ensinando, ele está dizendo, olha, tudo é possível. Mas esse tudo possível não faz referência a essas coisas mirabolantes e mágicas que a gente ouve por aí nos discursos religiosos. Pede, Jesus vai te dar. Faz isso e as coisas vão acontecer. Não.
a fé do que tudo é possível, Jesus está dizendo que quando a gente adere a Jesus, quando a gente abre a mão dos valores, da nossa ética de egocentrismo da vida que nós vivemos e damos a vida a Cristo, que ensina a doar a nossa vida, a existir para o outro, abrir mão de certas coisas que o homem considera luxo, e Jesus diz que não é luxo, não leva a lugar nenhum, eles começam a aprender que aderir a essa vida, ao reino, com coragem, com determinação, com confiança, implica numa transformação completa de uma pessoa para se tornar um discípulo pessoa. Alguém que segue a palavra e o jeito de Jesus. Uma transformação completa, em consequência, uma transformação em relação ao mundo, à sociedade, à cultura vigente que eles viviam naqueles dias. Fosse essa cultura religiosa ou fosse aqueles aspectos da dimensão cultura, como é que se vive, como é que se faz opção, como é que se trata o próximo, como é que se trata o melhor. Eles sabiam que passar a ser parte do reino de Deus, isso mudaria tudo na vida deles. Então, aderir ao reino de Deus com uma postura radical, eles compreendem finalmente que é ter na mão a chave para mudar a história. Mesmo que essa transformação pareça uma loucura e impossível. Os discípulos, então, ali querem aderir ao reino com coragem, com determinação. Eles querem autenticidade naquilo que eles são. E isto não é uma conversa fiada deles para com Jesus. Quantas vezes, na tenacidade e a coragem dos discípulos de Jesus, transformaram situações de morte em vida, o desespero em esperança, a escravidão em liberdade. O próprio Cristo fez isso todo o tempo e convidou os seus seguidores, os seus discípulos, que agora querem caminhar no reino de Deus, a viverem como ele também viveu. E, finalmente, na segunda parte desse texto, que são os versículos 7 a 10, nós temos aqui descrito a atitude que o ser humano que quer seguir o reino de Deus deve assumir diante de Deus. Os fariseus, que era um grupo religioso que só tinha filosofia, não tinha prática, eles estavam absolutamente convencidos de que bastava cumprir os mandamentos da Torá, a lei de Deus. A gente, item por item, cumpriu o item, é como se a gente tivesse cumprido um código de trânsito. Se eu fizer tudo certo de acordo com o código de trânsito, eu não ganho multa. Eles achavam que viver com Deus era assim também. Eles não tinham percebido que esse tipo de regulamento que a gente faz, a gente manipula, a gente muda para nós tem um peso, para o outro sempre tem um peso. Se o outro erra, ele errou, se eu erro, eu me justifico, eu tenho uma razão para isso. E andar com Cristo, andar no reino de Deus, não é mais assim. A gente não fica mais se auto-justificando, dando explicações. A gente se vê pobre, mas a gente fala, Senhor, me dá mais fé para que eu possa entrar numa caminhada resoluta no teu reino. Os fariseus não estavam convencidos que bastava cumprir os mandamentos. Se os homens cumprissem essas regras, Deus não teria outro remédio senão salvá-los. De forma que eles achavam que tudo na vida dependia com essa perspectiva dos méritos do ser humano. Se eu faço bem, eu vou receber bem. Se eu faço mal, eu não vou receber bem. Por isso, a atitude do discípulo era diferente. O discípulo que adere a Jesus é o seu reino, que faz as obras do seu reino, que participa na construção do seu reino, de uma nova vida, frente a Deus, ele passa a entender que não deve ser a atitude de quem sente que fez tudo e que fez muito bem feito. Por isso, Deus está devendo algo bom para ele. O discípulo que anda como Jesus deve ter a atitude de quem cumpre o seu papel com humildade, sem precisar ser presenteado. Ele se vê como um servo, como um que vive como Cristo, que sendo Deus não julgou ser igual a Deus, antes se esvaziou.
E o que Jesus nos pede no Evangelho de hoje é que percorramos com coragem e empenho o caminho desse reino de Deus. Quando o discípulo, a discípula, aceita percorrer esse caminho, é capaz de operar coisas tremendas e transformadoras. Ele cumpre a sua missão, não importa o preço. Ele se entrega confiantemente e humildemente nas mãos desse Deus que o ama. É isso que Jesus está ensinando a esses homens e mulheres naqueles dias. Como é que eu posso trazer isso para a minha vida hoje? Como é que eu atualizo essa mensagem para hoje, no nosso tempo? Primeiro, a fé, essa adesão, esse entregar-se a Deus, antes de mais nada, essa dedicação plena a Deus, ao seu projeto, podemos dizer de fato que é a fé que conduz e que anima a nossa vida. Que refaz a nossa ética, o nosso jeito de viver, nos leva a ponderar sobre coisas que nós comumente não ponderamos. Cristo é o eixo dessa ética. A sua vida, a sua forma de articular a vida, a sua maneira de falar com as pessoas que ele escolhe estar mais perto o tempo todo. Jesus viveu uma vida que se distanciou ao máximo daquilo que não era uma vida que ele veio viver e ensinar para nós. Ele se afastou do palácio, ele se afastou de pessoas complicadas, no sentido de que faziam da religião o Deus deles e achavam que todo mundo deveria subordinar ao jeito que eles acreditavam para eles merecerem simpatia e ter espaço na vida deles. A adesão à pessoa de Jesus, atualizar hoje, nós vivemos numa cultura hedonista, de prazer, voltada para si mesmo, de grandeza, uma cultura em que acha que porque eu consegui passar um concurso público muito difícil e estar ocupando um cargo muito difícil, muito cobiçado, significa que eu sou melhor do que os outros que eu deixei para trás. Aquela cultura que diz o seguinte: eu estou garantindo, através do serviço público, o final da minha vida. E eu não quero saber mais nada. Eu vou fazer como um casal rico que, nas antigas seleções, e eu já disse isso, depois que se aposentaram, um cara milionário, aí foi perguntado para ele: qual é o seu sonho agora, com tanto dinheiro? Ele falou: eu vou comprar um iate o melhor que tiver e quero conhecer todas as praias do mundo, e nessas praias eu quero pegar as conchinhas mais bonitas para fazer coleção. Certamente os discípulos de Jesus naquela altura já estavam convencidos de que isso não está na agenda de Cristo e não deveria estar na agenda deles também. Será que viver a fé para nós hoje virou algo de luxo, algo de privilégio? E isso é melhor do que o sacrifício, a humildade, a dedicação? Será que ser pobre ou ser destituído de uma situação porque você foi íntegro, verdadeiro, é uma vergonha diante de Deus? Ou é um motivo de celebração por você ter sido íntegro e verdadeiro? O reino de Deus, que Jesus fala aqui, e que os discípulos estão se familiarizando cada vez mais, é uma realidade sempre a fazer-se, a construir-se, a adequar-se, a apresentar-se com frequência na nossa vida, com a frequência do tamanho das frequências, das forças. As forças que querem nos desviar.
a força que querem nos desumanizar, as forças que querem mostrar que eu sou o centro da vida e que eu devo viver a vida para pensar no melhor da minha vida. O reino de Deus é a força que me tira daquela posição, daquele casal milionário. O reino de Deus não convida a mim e a você para termos um iate e fazer coleção de conchinhas. Como é que eu, ser humano, homem ou mulher, ajo nessas circunstâncias? Nessa circunstância de uma cultura barata, leviana, em que arrebata as pessoas pelo melhor que ela pode oferecer. A fé em Cristo conduz a mim e a você em um empenho concreto pelas coisas do reino de Deus. A cruz e a mensagem e a vida de Jesus era essa realidade histórica que deve me entusiasmar a lutar, a me dedicar contra tudo que impede a concretização desse reino e contra toda forma de vida que é anti-reino. A fé nota-se nos nossos gestos. A fé nota-se como a gente compra, no que a gente compra. A fé, segundo o reino de Deus, é caracterizada, a identidade é dada quando alguém pede da gente um sacrifício e nós damos esse sacrifício. Nós, seres humanos, e esse é o segundo aprendizado da atualização, somos, com frequência, muito ciosos dos nossos direitos, dos nossos créditos, daquilo que nos devem pelas nossas boas ações. Quando transportamos isto para a relação com Deus, para a relação com o reino de Deus, quando a gente acha que Deus deve me dar, que Deus está em dívida comigo, que Deus deve me premiar porque eu falo dele, eu estou nele, eu sou um religioso, eu estou na igreja. Quando eu transporto isso para a minha fé e acho que isso é parte da minha fé, nós estamos construindo um Deus de letra minúscula, que não é mais do que um contabilista. Nós estamos transformando em Deus em um contabilista. Um Deus que escreve nos seus livros os nossos créditos e os nossos débitos, a fim de chegar à conclusão de quanto ele deve para mim e para você. Todas as vezes que nós debandamos o que é fútil diante de Deus, nós estamos fazendo de Deus um contabilista. Nós estamos colocando Deus em débito comigo. O Evangelho diz: não podemos exigir nada de Deus. Nós existimos em Deus para cumprir humildemente aquilo que Ele confia a mim e confia a você, para acolher os seus dons, as suas virtudes, o seu caráter, o louvor por seu amor. De certas pessoas, a gente diz, com esse aqui não se dá ponto, como é que é? Não dá um ponto sem nó, para descrever o seu egoísmo. A gente usa muito isso para descrever o egoísmo e as suas atitudes interesseiras. Por que é que fazemos essas coisas? O que é que motiva as nossas ações e gestos? O amor desinteressado ou o interesse pela retribuição? Essas são questões que nós precisamos carregar para a vida se queremos viver no reino de Deus. Precisamos fazer a nós mesmos essas questões. Em cada cenário, em cada situação que pede de mim responder a última e crucial questão que é, neste ou naquele cenário, o que Cristo pede que eu seja. Se eu sei responder essa pergunta,
para mim mesmo, eu sei o que e como farei. Eu só posso saber qual é a minha missão, o que Deus pede de mim, se eu sei como eu vejo Deus. Se Deus é um contabilista, eu vou ver sempre sobre a tensão do que eu merecia e não recebi. Do que eu merecia e poderia merecer mais. Ou do que eu tive tudo o que eu queria ter porque eu merecia. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. E quando nós fazemos da nossa vida, da nossa família e da nossa igreja, da igreja em geral, assim, nós não estamos no caminho do reino de Deus. Como eu e você desejamos viver. Jesus, com toda a calma, com toda a paciência de sempre. Não é a primeira vez que ele encontra esse tipo de coisa entre aqueles que o seguem, mas mais uma vez, cheio de ternura e de amor, ele reporta-se a eles, com respostas, com atitudes e com palavras, fazendo dele a própria referência das respostas que ele oferece a cada um dos seus discípulos. E esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Evangelho está aí, como um testemunho de como Jesus pensou, de como Jesus agiu e do que ele quer de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame a sua graça sobre nós e nos treine para viver como pessoas, homens e mulheres, nos padrões do reino do Senhor Jesus, a quem damos a honra e a glória para sempre. Amém.